Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa terça-feira, dia 31 de março. Vamos finalizar, né, mais um mês de muito trabalho. Bora falar sobre a rodada de ontem, né, tivemos uma boa rodada. Ontem foi uma rodada bem boa, muito jogo bom, tá? Vamos aqui passar por cada um deles. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Mamãe Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções para você. E, utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela mamãe. Então vai lá, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos aqui para a edição de hoje deste programa que já ganhou o coração de todos os fãs de basquete do Brasil. Tenho provas disso? Não. Mas é o meu feeling. A minha prova é o meu feeling, que nunca me deixou na mão. Nunca deixou na mão. Então, bora começar essa bagaça. Roda a vinheta e vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos aqui então. Deixa eu botar aqui na tela. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando sobre o jogo que abriu, um dos jogos, né, que abriu a rodada de ontem, que foi o duelo entre Miami Heat e Philadelphia 76ers, né, jogo lá em Miami, um jogo que esteve na mão de Filadélfia, né, cara, o Sixers teve toda a chance do mundo de vencer ontem, só que o Miami Heat, com Tyler Herro on fire no quarto período, conseguiu garantir a vitória por 119-109. Tyler Herro foi o grande nome, né, com 12 pontos no quarto período e 30 pontos no jogo inteiro. Tyler Herro foi o protagonista dessa vitória do Heat. É do protagonista que o Heat precisa. Ele foi o protagonista que o Heat precisava. Grande jogo do Tyler Herro. Bam Adebayo também fez um ótimo jogo, 23 pontos, 16 rebotes pro Bam Bam. Phil Larson fez um jogo muito bom também, duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes. E nesse confronto direto na zona de play-in, o Heat saiu vencedor. O Heat que vinha, né, de uma derrota, cara, vexatória contra o Pacers, tomando quase 140 pontos. Conseguiu dar uma ótima resposta contra um Sixers que vinha bem, né? Um Sixers que vinha bem, acumulando bons resultados. E o Heat foi lá e, com um quarto período muito bom, garantiu essa ótima vitória, tá? Aí, na sequência, a gente teve um resultado incrível de Atlanta, né? Enfrentando o Boston Celtics em casa. O Hawks venceu por 112-102, né? Uma bela atuação coletiva do Hawks, né? Claro, o time teve ali seus destaques, né, cara? O Jalen Johnson com 20 pontos e 12 rebotes foi muito bem, mas o time inteiro de Atlanta foi bem, né? Foram assim, todos os titulares passando dos 10 pontos. E ainda teve um Kuminga e um Risacher com ótimas contribuições, com ótimos minutos. Inclusive, grande jogo defensivo do Kuminga, né? Conseguiu ótimas posses defensivas pra cima do Jaylen Brown. Então, assim, foi um jogo muito bom do time, né? O Hawks, que é um dos times mais quentes da liga. Ontem foi a 13ª vitória seguida do Hawks em casa. 13 vitórias seguidas em casa, né? Uma marca muito relevante. O Hawks, que dos últimos 18 jogos venceu 16, né? Então é um time que não tá de bobeira, né? O pós-All-Star de Atlanta é excelente. O time tá muito encaixado, tá todo mundo jogando bem, tá tudo funcionando bem. E, irmão, o Hawks vai cada vez mais se garantindo
com uma vaga direta nos playoffs, né? Com a vitória de ontem, o Hawks abriu um jogo e meio da zona de play-in. Então, é um passo muito grande para garantir essa vaga no top 6. Ontem não era um jogo fácil, apesar do Celtics ter desfalques e vir de back-to-back. Cara, é o Celtics, pô. O mesmo Celtics que venceu o Charlotte na noite anterior. Então, não era um jogo fácil, não era um jogo tranquilo. E o Hawks foi lá e, mano, fez um grande jogo, uma grande apresentação e merecidamente saiu com o resultado positivo. Quem venceu sem nenhuma dificuldade foi Phoenix, né? Enfrentando o Grizzlies, o Phoenix não teve nenhuma dificuldade, meteu 131-105. Devin Booker com mais um ótimo jogo, 36 pontos pro Booker em apenas 26 minutos. Jogaço dele. Sexto jogo de mais de 35 pontos do Booker na temporada. Voltando muito bem de lesão, ajudando muito o Phoenix Suns. Phoenix, com a vitória de ontem, garantiu a sua 42ª vitória na temporada. E agora o Phoenix é certo que vai terminar a temporada com mais vitórias do que derrotas. Nem que o time perca todos os jogos até o fim da temporada, eles ficariam com campanha negativa. Então, uma temporada muito boa de um Phoenix Suns, que é um dos times mais surpreendentes da temporada, né? Acho que nem o torcedor mais otimista de Phoenix imaginaria o time terminando com campanha positiva, né? Então, uma temporada incrível que tem como um dos seus grandes nomes o Devin Booker, que ontem foi muito bem. Outro que foi bem ontem foi o Jalen Green, né? A duplinha Green-Booker vem, né, se entrosando bem, vem entregando bons jogos. E ontem, de novo, né, os dois foram muito bem. Outro time que venceu sem muitas dificuldades foi o Spurs, né, enfrentando o Chicago Bulls. San Antonio passou o carro, 129-114, tendo ele, né, Victor The Alien Wembanyama sendo o grande destaque. 41 pontos, 16 rebotes e 3 tocos. Esses foram os números que o Wembanyama colocou em apenas 31 minutos, cara. Irmão, ele é um absurdo, cara. Em 31 minutos ele meteu um 41-16 com 3 tocos, cara. Ele é essa porra aí, irmão. Ele é essa porra aí. Ele é inacreditável, mano. O Wemby ontem, ele conseguiu a sua maior pontuação na temporada. Foi o quarto jogo de pelo menos 40 pontos e 15 rebotes dele na carreira. O único que tem mais jogos desse tipo na história do Spurs é o David Robinson, que tem 6. Então é questão de tempo pro Wemby passar o David Robinson. Ele se tornou ontem o primeiro jogador na história da NBA a ter múltiplos jogos de pelo menos 40 pontos, 15 rebotes, 3 tocos e 3 bolas de 3. É o primeiro a conseguir isso mais de uma vez. Igualou o Curry como jogador com mais partidas de mais de 40 pontos em menos de 31 minutos jogados em uma única temporada nos últimos 40 anos. O Curry era até o Wemby ontem. Era o único a conseguir isso nos últimos 40 anos. Ele conseguiu isso na temporada 15-16. E o Wemby ontem igualou o Curry, além dele ter marcado o duplo-duplo mais rápido da história da NBA. Em apenas 8 minutos e 31 segundos, o Wemby já tinha um duplo-duplo. Já tinha um 10-10. Então, assim, ele é essa porra aí, cara. Num jogo aleatório, numa segunda-feira qualquer, contra um Chicago Bulls, ele fez isso. Ele é surreal, mano. Ele é surreal. E aí, com ele nesse nível, não tinha a menor possibilidade do Spurs perder. Venceu fácil, 9ª vitória seguida de San Antonio, 25ª nos últimos 27 jogos. O Wemby, cara, nos últimos 2 meses, salvo engano, nos últimos 2 meses ele perdeu um jogo só. É por isso que ele apareceu em primeiro na corrida pro MVP, mano. Assim, a gente pode discordar, eu discordo dele ter ficado em primeiro, mas não dá pra dizer que não tem motivos pra ele ter sido colocado em primeiro. Motivos existem. E o jogo de ontem mostra isso, entendeu? Achar um absurdo o Wemby estar em primeiro na corrida pro MVP é um absurdo, porque ele é o cara que tá fazendo isso aí. Eu concordo com ele em primeiro? Não, mas longe de ser um absurdo. Longe de ser um absurdo, entendeu? Ele é fudido, cara. O Wemby, ele é um surreal. E apesar de eu ter medo pra caralho de pegar esse cara nos playoffs,
eu não vejo a hora de ver ele nos playoffs, mano. Não vejo a hora. Tipo, os playoffs da NBA precisam de um Victor Wembanyama. E graças a Deus, graças aos deuses do basquete, nós teremos esse monstrinho desfilando o seu basquete nos playoffs e sem restrição de minutos, né? Porque, pelo amor de Deus, se o Spurs fazer restrição de minutos do Wembanyama no playoff, aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar. Ontem mesmo, se ele não tivesse restrição, ele vinha pra mais de 50. Tranquilamente, né? Então eu não vejo a hora de ver ele nos playoffs, exatamente porque vai ser o momento onde ele não vai ter restrição nenhuma de minutos. E aí eu quero ver as statlines absurdas que esse cara vai colocar. Porque, irmão, se ele faz isso aí em 30, 28 minutos, imagina jogando 40, 45. Porra! Caralho! Irmão, imagina um cenário de jogo 7 em San Antonio, com o Embi jogando o tempo inteiro, sem sair de quadra. Imagina os números que esse cara vai colocar, mano. Puta que pariu, irmão. Puta que pariu. Quem não tá ansioso pra ver isso é maluco. Tomara que não seja contra o Oklahoma, né? Contra o Oklahoma, tomara que ele... Irmão, não vou falar pra ele machucar, porque eu não sou canalha a esse ponto. Mas tomara que alguma coisa aconteça. Sei lá, que ele fique nervoso. Não sei, nervoso não vai ficar, né? Ele vai... A real, gente, é que se ele pega o Oklahoma no playoff, o Wembanyama ele vai meter média de 50 pontos, cara. Essa é a verdade. Com o ódio que ele tem, e com a possibilidade dos dois se enfrentarem só numa possível final de conferência, irmão, o Wemby vai sapecar 50 de média. Isso é a realidade. Eu posso torcer pelo mal dele, mas a realidade é essa. A minha torcida é pro Denver ou pra algum outro time aí fazer a boa e eliminar os caras, porque se pegar o KC nas finais de conferência, é papo dele meter 50-15 de média, com 5 tocos. E aí vai ser triste, né? Serão semanas tristes aqui na residência Swish, né? Vai ser complicado. Mas enfim, ontem sapecou o Bulls, 57 vitórias do Spurs e 46 derrotas de Chicago. Outro que venceu tranquilo foi Minnesota, né? Tendo o Anthony Edwards de volta depois de alguns jogos fora por lesão. Minnesota venceu fácil, 124-94, vitória bem tranquilinha. Aí o Dosunmu entregando o seu primeiro triple-double com a camisa de Minnesota. Foram 18 pontos, 15 rebotes e 12 assistências pro Ayo Dosunmu, que vem se provando um grande acerto por parte de Minnesota, né? Eu já havia falado, quando a troca saiu, de que era uma adição maravilhosa, inclusive pensando em custo-benefício, pra mim foi a melhor troca que rolou na trade deadline, né? Eu fico muito entre o Ayo Dosunmu e o McCain no Thunder. Pra mim foram as duas melhores trocas em termos de custo-benefício. Mas pensando no encaixe, cara, eu acho que o Ayo Dosunmu, ele encaixa como uma luva nesse Minnesota. E é o que vem se provando nesses jogos. Ele vem jogando muito bem, encaixou super bem. E ontem foi o grande nome da vitória, jogou muito bem. Claro, não foi só ele que jogou bem, o Anthony Edwards, mesmo meio fora de ritmo, fez um bom jogo. Julius Randle foi bom. Gobert, muito bem na defesa. Bones Highland vindo bem. Mas ele foi o grande destaque. Inclusive, ele se junta a Kevin Garnett como os únicos na história de Minnesota a terem um jogo de pelo menos 15 pontos, 15 rebotes, 10 assistências e 3 roubos de bola. Então, atuação muito boa do Ayo Dosunmu, que vem se mostrando um grande acerto por parte de Minnesota. Aí a gente teve o Cleveland sofrendo um pouquinho, mas vencendo o Utah Jazz por 122-113. Evan Mobley com seu primeiro 30-15 na carreira. Foram 34 pontos e 17 rebotes para Evan Mobley, com 3 tocos, né? Metendo números de Wembanyama, né? Em apenas 30 minutos. Jogaço do Evan Mobley. Donovan Mitchell fez um ótimo jogo também com 34 pontos. O Harden um pouco apagado, mas ainda assim com 13-14. E o Cavs chegando à sua 6ª vitória nos últimos 7 jogos e diminuindo a diferença para o Knicks para apenas um joguinho, tá? Então, resultado muito bom para o Cavs, até por conta das derrotas do Knicks e do Celtics, né? Era muito importante o Cavs vencer ontem e conseguiu.
Aí nos últimos 2 jogos, né, a gente teve o Lakers, né, de forma protocolar vencendo o Washington Wizards por 120-101, mesmo sem o Luka Doncic, que ficou suspenso por conta da 16ª técnica que ele tomou no jogo contra contra Brooklyn, desculpa, no último jogo contra Brooklyn. O Lakers não teve nenhuma dificuldade, o LeBron com o seu terceiro triple-double na temporada, 21 pontos, 10 rebotes, 12 assistências para o LeBron, ele que se tornou ontem o jogador mais velho na história da NBA a anotar um triple-double. Sabe quem era o dono desse recorde antes? O próprio LeBron. Então ele bateu o seu próprio recorde, né? Uma atuação muito boa dele. Austin Reeves também fazendo um jogo bem protocolar. E o Lakers, sem nenhum susto, fez o seu trabalho, venceu o 15º jogo dos últimos 17. Né? O Lakers segue numa fase muito boa, fechando muito bem a regular. Lakers que hoje encara o Cavs, né? Tendo o Luka Doncic de volta. Jogo muito bom, inclusive vai ter cobertura do canal, tá? Vai ter vídeo sobre esse Cavs e Lakers mais tarde. E, encerrando a rodada, o jogo que fechou a segunda-feira de NBA, tivemos o duelo dos líderes, né? Oklahoma City Thunder, líder do Oeste, pegou o Detroit Pistons, líder do Leste, um Pistons cheio de desfalque, né? O Pistons ontem jogou sem Cade Cunningham, Jalen Duren, Isaiah Stewart, Duncan Robinson e Tobias Harris. Né? 5 desfalques importantíssimos. O Thunder também teve desfalques importantes, mas o Pistons estava bem mais desfalcado. Só que mesmo assim, foi um jogo pau a pau o tempo inteiro. Né? O Pistons foi gigante no jogo de ontem, levou para prorrogação e precisou do Shai meter 21 pontos no quarto período na prorrogação para o Thunder ganhar. Né? Então foi um jogo enorme de Detroit. Né? Claro que nenhum torcedor fica feliz com derrota. Né? Mas ontem o torcedor do Pistons, não dá pra dizer que os caras ficaram tristes, porque o time lutou pra caralho, né? Ao mesmo tempo que o torcedor do Thunder, pelo menos eu, né, como torcedor do Thunder, fiquei zero satisfeito com a atuação do time. O time jogou mal, tá? Não foi um jogo bom do Thunder, longe disso, inclusive. Longe disso, inclusive. Foi mais um jogo que o Shai teve que carregar, mesmo num jogo, ao meu ver, não tão bom assim dele. Ah, Luiz, mas ele meteu 47 pontos, decidiu no clutch time. Sim, 47 pontos são 47 pontos. Só que, cara, 21 pontos de lance livre, saca? Ah, mas você não defende que cavar lance livre é a habilidade? Sim. Mas quando o cara tem mais lance livre do que arremesso tentado, na minha visão, é sinal de que ele não conseguiu chegar nos lugares que ele queria. Ah, mas ele não queria ir pro lance livre? Cara, beleza, mas eu não consigo olhar pro jogo de ontem e colocar no hall de melhores atuações do Shai na temporada. Eu não coloco. Eu falei ontem no vídeo e repito. O Shai teve vários jogos de 30, 32 pontos muito melhores do que o jogo de ontem. Entendeu? Então, assim, ele fez o trabalho, ele deu a vitória pro Thunder. Isso é indiscutível, ele deu a vitória pro Thunder. Se não é ele ali no quarto período e no clutch do overtime, o Thunder não tinha ganhado. O Shai, inclusive, se tornou ontem o jogador com mais pontos na NBA, com mais pontos no clutch time em toda a NBA. Né? Ele tem uma média de 6,5 pontos por clutch, com uma eficiência de 68,8% de true shooting. Uma coisa impressionante. O Shai hoje é o principal candidato ao prêmio de Clutch Player of the Year, além de ser favorito ou um dos favoritos ao MVP. Eu ainda acho que ele é o favorito. Mas tem o Embiid aí, o Luke, enfim. Mas pro prêmio de Clutch Player of the Year, pra mim, o Shai hoje é o principal candidato. É surreal o que ele vem fazendo em clutch time. O Shai, galera, ele não erra um arremesso em quarto período ou prorrogação desde 17 de março. Todos os 11 arremessos que ele tentou em clutch time ou em quarto período ou overtime desde 17 de março, ele acertou. Foram 11 tentados e 11 acertos, cara. É uma coisa impressionante, tá? É impressionante o que ele vem fazendo em clutch time, tá? Dito isso, eu não consigo olhar pro jogo de ontem e falar, caralho, o Shai jogou para um caralho.
Jogou bem, muito bem, 47 pontos. Mas, cara, não foi uma atuação brilhante, né? Mas deu a vitória pro time. Eu fico satisfeito só com a vitória? Não. Porque eu acho que um time como o Thunder, que é um time de 60 vitórias, o primeiro a chegar a 60 vitórias na temporada, não pode ganhar do jeito que ganhou ontem de um time todo desfalcado como era o Pistons. Ah, mas o Pistons é um time forte, é o líder do leste. Sim, mas estava com 5 desfalques importantes, cara. Tava sem seus 2 melhores jogadores. E o Thunder jogava em casa, entendeu? Ah, mas vinha de back-to-back. Foda-se, era em casa. Não dava pra esse jogo ir pro overtime, mano. Entendeu? Então... E sim, eu sou um torcedor corneteiro. Eu sou corneteiro. Eu sou exigente, sim. Inclusive, eu faço parte de um grupo, né, do Thunder, que a galera, irmão, tá pouco se fudendo pelo time ter jogado mal. Tá feliz com a vitória. E beleza. É que eu sou chato. Pra mim não adianta só vencer. Não adianta só vencer. Tem que vencer se impondo. Numa situação como a de ontem, contra um time todo desfalcado, o Thunder não pode só vencer. Não pode sofrer do jeito que sofreu. Não pode ter um Shea precisando ir 25 vezes para além do lance livre para ganhar o jogo. Entendeu? Mas ganhou. Ganhou. Né? Ainda mais numa noite onde o Spurs ganhou. Ganhar é importante. Entendeu? Então, ganhou, beleza, mas tem que jogar melhor, cara. Até porque desde a derrota para Boston, o Thunder não fez nenhum jogo excelente. Ganhou do Bulls sofrendo, ganhou ontem sofrendo, ganhou do Knicks sofrendo. Tudo precisando do Shea resolver no quarto período. Entendeu? No quarto, na prorrogação. Inclusive, ontem era pro Shea até ter conseguido o game winner no quarto período, né? Só que a arbitragem acabou marcando uma falta ofensiva dele. Admito que ontem eu não estava tão convicto de que havia sido falta. Mas hoje, olhando com mais calma, foi falta sim do Shea, tá? Foi falta. Não vou ser clubista a esse ponto. Foi falta, tá? Mas foi uma jogada linda, né? Ele rouba a bola, vai pro ataque, consegue o step back, mata a bola que daria a vitória, mas a arbitragem marcou falta. Inclusive, no lance seguinte, quase que o Danny Jenkins cometeu um crime, né? Ele teve a bola da vitória na mão e acabou desperdiçando. Mas enfim, ganhou. Ganhou. Chega a 60 vitórias na temporada. Primeiro time a bater 60 vitórias. Segunda temporada seguida que o Thunder chega a 60 vitórias na regular. O Shea com seu 8º jogo de 40 pontos na temporada. Beleza. Mas eu não fiquei satisfeito. Não fiquei satisfeito. É isso. Galera, sobre os jogos de ontem, sobre a rodada de ontem, é isso. Né? Hoje não temos nenhuma notícia assim pra comentar. Então... o programa se encerra por aqui. Obrigado pela sua audiência, tá bom? E valeu! Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto. Grande beijo e tchau!